Olá, bem-vindo à Comunidade Batista do Caminho em Praia Azul. Ficamos felizes em ter você junto com a gente. Nossa comunidade faz parte do povo de Deus e buscamos servir a Deus da melhor maneira possível e sempre lutamos para viver em comunhão uns com os outros e com o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Estamos reunidos virtualmente essa noite para oferecermos nosso culto de louvor e adoração a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Você é convidado nosso para participar. Vamos lá! Graça e paz, irmãos, que saudade de vocês, sintam-se abraçados. Passando para lembrar que durante a semana nós temos lives do Avalanche, então fiquem atentos nas redes sociais do Avalanche e também de nossa igreja. Agora fiquem com a palavra de Deus através do nosso querido pastor Teobaldo. Bom culto, Deus abençoe a todos. Olá, queridos irmãos, graça e paz, como é que vocês estão? Afinal, chegou a chuva, não é? Estamos no inverno já, a chuva já trouxe consigo um certo friozinho e esperamos daqui para frente que a temperatura caia ainda mais. Para aqueles que gostam de inverno, que bom, chegou o tempo do frio. Para aqueles que gostam do calor, vão ter que aguentar um pouquinho, mas aqui no Brasil nós não temos um inverno muito rigoroso, né? Não é por muito tempo, então dá só para tirar aquelas roupas que estavam guardadas, as nossas roupas de inverno, que já estavam meio que cheirando naftalina, né? Então nós podemos tirar lá do armário, usá-las e apresentar alguns modelitos novos para a nossa sociedade, né? Isso aqueles que estão saindo, porque a grande maioria ainda está com o seu tempo limitado, tá saindo pouco, tá indo direto ao trabalho e afinal de contas, com o comércio fechado, a gente não tem muito aonde ir, né? E para abrir o comércio, nós estaremos indo contra as determinações legais para a preservação da nossa saúde. E esse é um problema sério que a nossa sociedade tem vivido, né? Muitas pessoas têm desobedecido, têm ido tanto ao calçadão como a shoppings e sem ter as preocupações ou as precauções necessárias para o momento que estamos vivendo. Com certeza tem aumentado bastante o número das infecções por conta do Covid, mas não somente por conta disso. Realmente o país não vai poder ficar parado o tempo todo aguardando que o vírus passe, porque na verdade ele não vai passar. Nós é que vamos nos imunizar a ele e essa imunidade vem por conta do contágio. À medida que nós vamos pegando, nós vamos passando por nós, né, desenvolvendo a nossa autoimunidade e isso demora um pouquinho, queridos. Então realmente as nossas atividades devem retornar gradativamente e também junto com esse retornar nós temos de ter todos os cuidados que estão sendo observados, que estão sendo ditos. Muitas pessoas têm dito que não acreditam ou que isso é um golpe político, muitos estão levando vantagem. Olha, mas eu te convido a ser sábio. Se é político, não é, nós estamos vendo pessoas morrerem. Nós estamos vendo, e agora pessoas próximas, pessoas conhecidas de nós, estão perdendo suas vidas. Nós, nesse período, não devemos bobear, irmãos. Mas também, conversando nesta semana com uma enfermeira da UTI, ela me relatou, ela estava até um pouco abalada com isso, e ela me relatou que uma paciente que ela estava atendendo pegou assim no avental dela e falou: filha, o que eu fiz na minha vida? E ela ficou sem saber muito o que responder. E a mulher 2 dias depois faleceu. Mas esse questionamento ficou na mente dela. E ela começou a se perguntar também o que ela estava fazendo da vida dela. Veja que há momentos, como diz lá no Salmo de número 23, que nós chegamos no vale da sombra da morte. Dentro da área psicológica, nós chamamos isso de eminência da perda. Ou seja, quando estamos prestes a perder ou na iminência de perder alguma coisa.
nós começamos a avaliar o que nós fizemos de nossa vida, o que nós fizemos no tempo que estávamos com aquela pessoa, com aquelas pessoas ou naquele ambiente. Quando alguém recebe a notícia de que a empresa vai fechar, ele olha para o seu ambiente de trabalho e fica se recordando dos momentos agradáveis, fica se recordando do que ele poderia ter feito para diferenciar aquilo. E isso é comum, é inerente ao homem. E por que nós fazemos isso só na iminência da perda, não é? Quando nós vemos a palavra de Deus, nós encontramos uma situação em que o relógio de Deus aponta para os minutos finais. E realmente nós começamos e devemos nos questionar, perguntando-nos: o que eu fiz no meu tempo? O que eu fiz da minha vida? Como é que estão os meus filhos? Como é que estão os meus parentes? Será que todos os meus parentes sabem que eu sou cristão? Sabem que eu acredito na volta do Senhor Jesus? Eu cheguei a comunicar isso para eles? Ou deixei por conta da vida de cada um? Nós aprendemos que quem opera a conversão é o Espírito Santo. Mas coube a nós, foi dado por nós o testemunhar, o levar a palavra de Deus, o plantar a semente. E o texto que eu escolhi para falar esta noite, eu falei ainda no final do ano passado, eu preguei sobre isso. É lógico, eu vou usar o mesmo texto e vou falar de assuntos diferentes, muito mais pertinentes ao momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura de Mateus capítulo 20, do verso 1 até o verso 16. Eu vou ler aqui rapidamente, me acompanhe por favor, tá? Mateus capítulo 20, de 1 até 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: vocês também vão trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a estes últimos tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. É o que Jesus ensinou, é o que diz a palavra. Vamos orar. Pai, obrigado. A Tua palavra tem ensinamentos para a nossa vida, para a nossa conduta e para conter os nossos sentimentos. Muitas coisas nós entendemos pela nossa justiça, mas queremos ver a luz da Tua justiça. Abençoa-nos agora, Pai.
em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos essa parábola e eu creio que a grande maioria de vocês já sabe que dentro do calendário judaico, do dia judaico, há uma separação. O dia tem 12 horas e a noite tem 12 horas. O nosso dia tem 24 horas, sendo dia e noite. E lá o dia começa às 6 da manhã e termina às 18 horas da tarde. Ou às 5 horas, como é usual e costumeiro para nós. Então, vejam, ele saiu de madrugada, ele saiu às 6 da manhã e contratou alguns trabalhadores. Depois saiu às 9. E aí, à tarde também saiu às 3, saiu ao meio-dia, às 3, às 5. 5 horas, faltava 1 hora para terminar o dia. E o questionamento daqueles que foram contratados em primeiro lugar foi que esses últimos trabalharam apenas 1 hora. O título que nós conhecemos, está escrito na palavra de Deus, é trabalhadores da 1/10 hora. 1/10 é 11. E eu gostaria de chamar trabalhadores da última hora, porque realmente é a última hora. E muitos foram chamados agora, neste último momento, para estar trabalhando na obra de Deus. E eu quero ressaltar esse estar trabalhando, porque eu tenho observado um comportamento de muitos cristãos, muitos servos de Deus, que é muito lógico neste momento de dor, de angústia, de dificuldade, mas isso já veio sendo trabalhado nas últimas décadas, onde enfatiza em nós o desejo pessoal, a vontade pessoal. O eu sempre vem na frente das nossas frases. Eu quero, eu desejo, eu penso, eu acho. Sempre o eu está nos dominando. Sendo que um dia em nossas vidas nós dissemos a Jesus: venha ser o Senhor de nossa vida. Ao invés de nós observarmos o que Deus quer para nós, nós observamos o que nós queremos para Deus. Ainda essa semana eu também falei a um casal e disse que a grande dificuldade que se encontram nos casamentos hoje é que as pessoas se casam para que elas sejam felizes. E o propósito do casamento é que o homem se case para fazer uma mulher feliz e a mulher se case para fazer o homem feliz. Então houve uma inversão onde cada um busca a sua própria felicidade, conforme Paulo escreve a Timóteo. Cada um busca o seu próprio interesse. E esse interesse faz com que as pessoas se tornem egoístas, só pensando em si. E eu tenho visto muitas colocações agora que são originalmente, ou o que as motiva é o egoísmo. A grande maioria das pessoas está preocupada consigo mesma. Não está preocupada se está dentro da vontade de Deus, se está cumprindo com os desígnios de Deus, tanto para a sua vida como para a sua família. E isso as leva a estar constantemente solicitando e pedindo orações, que é algo que eu tenho notado como aumentou o número de pedidos de orações. Tanto de pessoas que são membros da igreja, como de pessoas que não são membros da igreja, mas agora, no momento da dificuldade, se lembram que existe um Deus e até se acham, como esses trabalhadores que estavam desde a primeira hora, que é justo. Existe um Deus para abençoá-las. Porém, parece que da parte delas não existe necessidade alguma. Há pessoas que dizem assim: olha, pastor, mas eu estou sentindo tanta falta da igreja. Como é gostoso estar com os irmãos. Mas essa pessoa que está dizendo isso, ela ia 1 vez por mês na igreja. Quando ela tinha o direito, a liberdade para ir, ela não ia. Agora ela vai querer dizer que ela estava sentindo muita falta de estar com os irmãos, de ouvir a palavra, de estudar a palavra. Ora, nada nos impede ainda de estudar a palavra. Nada nos impede de ouvir esta palavra. Nós estamos empenhados em ministrar ao coração de vocês. Todo domingo nós estamos aqui, de sábado, de terça-feira o pastor Márcio está ministrando no Avalanche.
pastor Flávio está trazendo mensagens diárias para vocês. Então nós estamos realmente entregando uma palavra que é um alimento para vocês, para que não haja necessidade de ninguém estar buscando alimento fora, o que vai conturbar a sua mente, né? Mas aqueles que ainda, eu não sei, até por conta de quererem ser agradáveis, ou falando uma verdade mesmo, eu estou com saudades de estar lá. Mas será que nós estamos dando valor ao que nós temos de fato? E eu não estou dizendo só para os membros de nossa comunidade, mas você que é evangélico, você que é cristão, você que comunga e participa de uma igreja. Quantas vezes você vai lá, você aparece, você dá de si? Muitas pessoas têm a concepção de que a igreja é só para ajudar os outros. E ela não precisa ajudar em nada, ela não precisa participar. Mas eu lhes pergunto, o que o Senhor Jesus nos ensinou com respeito à igreja? O que a palavra de Deus nos ensina com respeito à igreja? Que nós somos a igreja. A igreja não são os pastores, a igreja são ovelhas e pastores. Nós participamos da igreja, nós somos o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo tem de agir. Por isso que aqui na parábola fala sobre os trabalhadores que foram contratados, ou seja, eles estão recebendo para isso. As nossas bênçãos, a nossa proteção, o nosso cuidado tem um custo. Esse custo Deus está pagando para nós por intermédio do sacrifício de Cristo. E qual seria a nossa reciprocidade? O que nós estamos dando em troca? É certo que nós nunca poderíamos pagar a nossa salvação. Não há preço que pague o valor de uma alma. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas o que te darei, Senhor, por tantos feitos que nos tem dado? Ora, qual que é o meu sacrifício vivo, santo e agradável? Seria só participar de cultos? Nós temos uma atividade que deve ser também intrínseca à nossa vida, que é o viver o cristianismo, que é o pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E queridos, agora é tempo, porque nós estamos na iminência do fim, na iminência da perda. E ao invés de nós como cristãos estarmos vendo a situação que está acontecendo e intensificarmos uma vida santificada ao lado de Deus, uma vida de oração, uma vida de busca e uma vida de testemunho, muitos entram em desespero e começam a pedir orações para todas as igrejas que conhecem. Isso não é ser cristão, isso não é ter fé. Aonde está baseada a nossa fé? Em Jesus Cristo ou na multidão? Então, se aprendemos que é em Jesus Cristo, nós vamos ver que esses a quem o Senhor estava falando, estavam aprendendo também e recebendo um exemplo aqui. A autoridade de Jesus adivinha primeiro do Pai e em segundo lugar, tudo que ele pregava, tudo que ele falava, o povo via acontecendo na vida dele. Então há questões, há momentos que eu realmente fico entristecido de ver que aquelas pessoas que de vez em quando aparecem na igreja, essas aí acontece alguma coisa, ela lembra que o pastor está lá, ou a pastora, ou os outros pastores da igreja. Ai, pastor, ora por mim, esteja orando. Teve até uma pessoa que uma vez eu estava ensinando-lhe a palavra de Deus, ela olhou para mim, os pastores têm que orar mesmo, né? Eu falei, não só os pastores. E outra coisa, os pastores oram. Quem não ora são as ovelhas. É interessante nós vermos que as pessoas sabem o que nós temos que fazer como líderes. Mas o que elas têm que fazer, elas também sabem, mas fazem de conta que não. Os nossos amigos, os nossos parentes, eles precisam receber o nosso testemunho verdadeiro, nossa vida cristã.
E quantos se utilizam daquela frase que inclusive eu considero pecaminosa? Deus que me livre, Deus que me perdoe. Olha que isso. Você sabe de onde veio essa frase, Deus que me perdoe? Veio da Inquisição. Veio das indulgências que a pessoa comprava e quando depositava a sua moeda lá dizia Deus que me perdoe pelo pecado que eu vou cometer. No entanto, nós falamos que nem papagaios por aí, acreditando que Deus está nos ouvindo e gostando. Mas lembro a vocês que a palavra de Deus diz, não invocarás o nome do Senhor em vão. No entanto, a nossa boca está cheia de impropérios. Não pensamos no que falamos. Mas acreditamos piamente que quando o Senhor aparecer nas nuvens, Ele vai nos chamar e nós vamos nos encontrar com Ele. Como é que está a nossa vida com o Senhor? Muitos foram chamados desde a primeira hora da manhã e têm vivido uma vida de espera da volta do Senhor. Esta vida às vezes tem trazido algum enfado. E ele acredita, não, o Senhor vai tardar em vir, como nós vemos Jesus contando em outras parábolas, a parábola do mordomo infiel. Ah, meu Senhor vai tardar em vir. A parábola dos talentos. Ao invés de aplicarmos o nosso talento, nós enterramos, nós guardamos. Nós temos muitas oportunidades todos os dias de nossa vida. Não para choramingar e nos lamuriar, mas para mostrar a razão da nossa esperança. Agora, se não temos razão da esperança, nós não temos Cristo no coração. Portanto, os obreiros da última hora receberam o mesmo que aqueles que começaram desde cedo. Mas eu quero lembrar a vocês que aqueles que começaram desde cedo tiveram tempo de parar, de descansar, de pecar, de se afastar da vontade de quem os contratou, mas eles, pela justiça deles, acreditaram que eles teriam mais direito do que os outros. Assim pensavam os fariseus, assim pensavam os saduceus, e nem por isso a verdade lhes acompanhou. Meus amados irmãos, há situações em que nós precisamos parar e reavaliar primeiro a nossa conduta. A razão da nossa esperança é o Senhor Jesus. E Ele diz em sua palavra que Ele vai voltar para nos buscar. É necessário que nós façamos a obra daquele que nos enviou, seja de dia, seja de noite. É tempo de pararmos de nos lamuriar. Sofrendo estamos sim. Eu creio que muitos já tiveram perdas e agora estão começando a ficar apavorados. Outros tiveram perdas e se mantêm firmes e íntegros na obra de Deus, confiáveis, como servos verdadeiros. Nós temos a resposta em nossas mãos. E eu quero te perguntar também, quando o Senhor voltar para acertar o pagamento, para te entregar o teu denário, quando Ele vier nas nuvens para recolher a sua igreja, você vai subir? Eu diria que a pessoa que pode saber disso é você. Eu não posso dizer se você vai ou não vai. Mas eu me lembro de uma história que um professor meu contou com respeito a um sábio rabino judaico. Diz que um garoto, um aluno dele, tentando testá-lo, pegou um pássaro, prendeu-o em suas mãos e, querendo saber a sabedoria do seu mestre, chegou para o mestre e perguntou: grande rabino, eu tenho um pássaro em minhas mãos. Ele está vivo ou ele está morto? E o rabino, calmamente olhando para ele, pensava consigo mesmo. O rapaz, todo dono de si, pensou: se ele disser está morto, eu abro as mãos e o pássaro voa. Se ele disser está vivo, eu aperto a minha mão e o pássaro morre e eu o solto no chão.
Então ele achava-se dono da situação. E de repente aquele mestre lhe responde: a resposta está em suas mãos. E o rapaz não teve mais o que argumentar, o que falar. E assim eu lhes digo, a resposta está em nossas mãos. Está em desejar e querer fazer a obra. Vamos parar um pouquinho de pensar em nossas vidas, no que nós queremos, no que nós desejamos. E vamos pensar no que o Senhor espera de nós. Quantas pessoas vão subir no encontro de Jesus porque nós pregamos para eles, porque nós ensinamos a palavra para eles, porque nós confortamos os seus corações? Quantos são aqueles que poderão chegar lá no céu e dizer: olha, aquele irmão, aquela irmã me ajudou a estar aqui? E o seu nome vai ser lembrado e citado. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nos encontramos na próxima semana com as mensagens pastorais, com as lives do Avalanche. E eu quero convidar os jovens que continuem participando do Avalanche. Outro dia eu participei e vi bem poucos jovens se interessando. Depois vocês vão ficar agoniados, aí vocês vão correr atrás. Lembre-se, o próprio profeta Isaías diz que haverá tempo e que o Senhor não estará. Então, lembre-se de buscar o Senhor agora. Deus abençoe e fiquem na paz em nome de Jesus. Amém. Vamos orar agora, queridos, pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas e para essa semana que se inicia. Ó querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento que nós temos contigo aqui. Te agradecemos pela tua igreja que permanece firme, que permanece perseverante, que está se alimentando com a tua palavra, Pai. Usa-nos, usa o nosso ministério, usa as nossas vidas, que possamos ser eficazes realmente. Conforta os nossos corações, conforta o coração daqueles que tiveram perdas, aqueles que passaram, Senhor, pelo vale da sombra da morte e aqueles que efetivamente, Senhor, estão juntos e estão compromissados contigo. Que estejamos sempre sentindo a presença e a voz do Teu Espírito em nosso coração. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe.